aqui em defesa do Brasil e do presidente Lula. Diga-se de passagem que eu sou muito ligado à história do presidente Lula. Ligado ao que eu falo, ele não me conhece nem eu conheço ele assim pessoalmente. Já vi ele pessoalmente muito rápido, algumas décadas atrás, antes dele ser presidente aqui em Manaus. Mas eu sei que os presidentes passarão. Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, as instituições é que tem que ficar forte, mas eu tenho assim, esse afeto pela história dele e pela luta que ele tem. Os defeitos de ser humano ele tem. O que acho difícil de entender é como é que as pessoas se deixaram levar, e às vezes eu fico pensando que as pessoas estão dominadas pela máquina, não por ideologia. Que a ideologia de direita, que era para ter os melhores quadros, porque dito que são ricos, têm condições dos seus filhos, das suas gerações, ter acesso aos maiores níveis de conhecimento, era para ter melhores quadros, para procurar espaço de poder e fazer o melhor por um país ou por uma população. Mas não é o que acontece. A gente vê aí que o Bolsonaro foi um desastre e que não é alguém escolhido que tenha autoconhecimento, é uma pessoa de parco conhecimento. Você vê aí o Milei, é um louco, mas ele está no poder, colocado pela essa dita direita. Você vê o Donald Trump arrasando, não só com pobres, mas com a classe empresarial, toda a classe empresarial do nível dos que não são trilionários. Essa classe empresarial média que se deixou iludir, elas vão ser arrasadas, porque os trilionários ou aqueles que têm centenas de bilhões, eles não estão preocupados. Eles estão lá numa casta, num nível bem isolado. Eles não. Esse pessoal pode se dizer religioso, mas o pessoal não acredita em Deus. Esse pessoal não importa que 50 pessoas, crianças, morram numa fila de pegar comida lá na faixa de Gaza. Eles não têm humanidade. Não tem cristianismo, não tem alma nem nada. Esse pessoal que aparece como se fosse religioso. Aqui no Brasil tem um monte de gente que é até ligado dentro das igrejas. Mas eles são a favor desse tipo de desumanidade? É porque eles não acreditam, eles estão só usando a religião em Deus. E eu quero dizer aqui o seguinte, que o presidente Lula está certíssimo, buscou aos pontos certos. Mas o Brasil, há muito tempo, tem que avançar, e as suas universidades têm que fazer isso, em não ter que fazer com que os nossos produtos naturais sejam desenvolvidos e tenham valor agregado. O que é ter valor agregado? O petróleo ele tem que ser refinado aqui. Então custa fazer a refinagem? Custa. O Lula tentou fazer isso no primeiro governo e no governo da Dilma. Mas foi bloqueado, porque o mundo começou a ver que o Brasil ia chegar a esse ponto. Porque o petróleo, você não bota petróleo dentro do carro, você bota gasolina. Você não bota petróleo dentro do avião, você bota combustível de aviação que é tirado lá. Ele sofre, ele vai para a indústria química, que é um valor agregado que gera emprego, que vai nos tornar independentes. Não adianta ser só autossuficiente em petróleo, tem que ser autossuficiente no refino, que é para a gente não precisar importar. Para a gente não... o GPS... mas a gente tem que dizer... Ele já tem GPS desenvolvido em outro país. De primeiro já diziam assim, meu Deus, por que o Brasil quer lançar um satélite, gasta muito dinheiro lá no Maranhão? E agora eu percebo que é necessário. Por quê? Porque a gente precisa ter essas tecnologias desenvolvidas. As tecnologias espaciais, hoje o GPS é ligado a um satélite. São os satélites do mundo todo. Apesar de não ter hoje dependência total dos Estados Unidos, existem vários satélites e uma interligação para vários modelos de, vamos supor assim, GPS é o dito americano, mas vários modelos desse dito GPS em geral. Então o Brasil tem que colocar valor agregado no seu minério, tem que fazer aqui, aproveitar em vez de vender bruto, aproveitar aqui, porque vai gerar emprego, aproveitar as suas riquezas da biodiversidade na Amazônia, mas gerando tecnologia. Então tudo isso o Brasil tem que crescer e desenvolver.